Há um silêncio que só existe entre as 3 e as 5 da manhã. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo invisível, sagrado, indescritível. É como se o mundo adormecido cedesse espaço para uma outra dimensão, aquela onde o céu se inclina para escutar. E o coração humano finalmente encontra a coragem de falar o que não diz durante o dia. Nesse horário, não há disfarces, não há distrações. A alma se mostra como ela realmente é. Cansada, sim, mas ainda faminta por sentido. E é aí, exatamente aí, que começa o verdadeiro clamor. Não um clamor alto, não um clamor desesperado, mas um clamor profundo, interno, um sussurro entre o que fomos e o que estamos sendo chamados a ser. É nessa fresta do tempo, antes do amanhecer, que a oração se torna mais que palavras. Ela se transforma em travessia. Quem acorda nesse horário talvez nem saiba por quê. Talvez ache que é insônia, um pesadelo ou uma inquietação qualquer. Mas e se for mais? E se for um chamado? E se for o próprio Deus tocando seu espírito dizendo: desperta, pois quero te falar? Muitos não percebem, mas as madrugadas escondem convites divinos. Convites para a transformação, para a cura, para respostas que não aparecem em meio ao barulho do dia. Quando tudo está quieto por fora, é possível finalmente ouvir o que grita por dentro. É nesse espaço sagrado que nasce uma oração diferente. Não aquela oração decorada feita por obrigação, mas uma oração que brota do ventre da alma, carregada de verdade, lágrimas e rendição. O tipo de oração que muda o rumo da vida, não porque Deus muda, mas porque você muda ao falar com Ele. Imagine que seu quarto, nesse instante, está sendo visitado por uma luz invisível. Uma luz que não vem do sol, mas da presença dele. Essa presença não acusa, não exige, apenas espera. Espera por um coração aberto. Por um coração disposto a se despir da pressa, do orgulho, das máscaras. Porque só a vulnerabilidade sincera tem permissão de entrar nesse santuário silencioso. É nesse lugar, entre o sono e o despertar, que você pode abrir mão do controle. Pode chorar o que ainda não chorou. Pode dizer aquilo que nunca disse nem para si mesmo. E nessa entrega algo começa a mudar. Sem barulho, sem espetáculo, mas com profundidade, com verdade, com presença. Não é sobre a posição que você está, é sobre o estado do seu espírito. Você pode estar deitado, ajoelhado, sentado. Deus não está preocupado com a forma. Ele está interessado no coração. E quando você oferece esse coração cansado, ferido ou confuso, Ele não recusa. Ele acolhe. Ele envolve. Ele transforma. E talvez você acorde amanhã diferente. Talvez nem perceba de imediato. Mas a semente foi plantada. E ela vai florescer. Enquanto o mundo inteiro repousa, existe uma fresta de tempo que escapa da lógica humana. Um intervalo onde as ruas estão vazias, os ruídos cessam e até a respiração do universo parece mais suave. Esse é o momento em que o espírito se abre. Não por esforço, mas por disposição natural. A madrugada não exige performance. Ela apenas convida. E nesse convite silencioso, a alma encontra o que tanto procurava: intimidade. Não a intimidade feita de palavras, mas aquela que se forma no espaço entre uma respiração e outra, entre um pensamento que se dissolve e outro que não chega. Na madrugada, não é preciso convencer Deus de nada. Ele já está lá, presente, atento, profundamente interessado em te encontrar, não para te corrigir, mas para te habitar. É nesse sagrado vazio que o excesso se esvazia. É na ausência de vozes externas que a única voz que importa pode finalmente ser ouvida. Não é uma voz audível, é uma impressão no coração. Uma presença que não se define, mas se sente. E quando ela toca, não há como permanecer o mesmo. A intimidade com Deus não é algo que se ensina, é algo que se permite. E a madrugada, com toda a sua escuridão, oferece o cenário perfeito para isso, porque só quem está disposto a ficar no escuro descobre a luz que vem de dentro. E essa luz não grita, não cega. Ela guia, ela aquece, ela transforma.
Você já percebeu como tudo parece mais verdadeiro nesse horário? As memórias voltam com mais nitidez. As emoções aparecem com mais força. As perguntas ecoam com mais peso. E, ao mesmo tempo, a presença de Deus se faz mais próxima. Não porque Ele muda, mas porque você muda ao silenciar. É como se a ausência de estímulos externos criasse espaço para Ele ocupar o centro. E quando Ele ocupa o centro, até o que parecia confusão começa a fazer sentido. Não um sentido lógico, mas um sentido de paz. A madrugada não responde com frases. Ela responde com descanso, com presença, com verdade. Nesse espaço íntimo, não há julgamentos, só acolhimento, só um sussurro que diz: estou aqui. E esse estou aqui cura mais do que 1000 conselhos. É nessa hora que as lágrimas caem em silêncio e são recolhidas sem palavras. É nessa hora que as promessas antigas são lembradas, que o coração endurecido começa a se quebrar, não em desespero, mas em entrega. Porque a intimidade com Deus não quebra para destruir, ela quebra para curar, para reconstruir, para libertar. E cada madrugada vivida com Ele é uma pequena ressurreição, um novo começo. Não é de hoje que os céus escutam sussurros vindos da terra antes do nascer do sol. Nas Escrituras, a madrugada aparece como cenário recorrente de encontros profundos entre Deus e os homens. Não se trata de um acaso, é um padrão espiritual. Uma linguagem silenciosa entre o Criador e aquele que o busca quando ninguém mais está olhando. Jesus, o Filho de Deus, escolhia esse tempo para se retirar. Marcos 1,35 descreve com simplicidade, mas com um peso espiritual imenso. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Isso não foi um gesto isolado. Foi um estilo de vida, um hábito, uma disciplina nascida da consciência de que a intimidade com o Pai era o alicerce de todas as suas ações em público. Na madrugada, não há máscaras, não há distrações. Só resta o essencial. E é aí que o modelo de Jesus se torna um convite, não apenas uma lembrança. Ele não orava de madrugada porque era fácil. Orava porque era necessário. Porque antes de enfrentar multidões, ele enfrentava o silêncio com Deus. E ali, no invisível, ele era fortalecido. Davi, o salmista, também compreendia esse segredo. No Salmo 119 e 147, ele diz: antes do amanhecer me levanto e clamo por ajuda. Na tua palavra coloquei a minha esperança. O clamor noturno não é ruído, é semente, é construção de alicerces espirituais que sustentam o dia que ainda nem chegou. É na quietude da madrugada que os segredos do reino se revelam. Não porque Deus seja um mistério a ser decifrado, mas porque só o coração silencioso é capaz de perceber o que os olhos não veem. A oração na madrugada não busca respostas imediatas. Ela busca presença, e nessa busca encontra algo ainda maior: transformação. Não se trata de repetir palavras, trata-se de expor a alma, de deixar que a luz de Deus toque os lugares ainda escuros dentro de nós. E isso, muitas vezes, só acontece quando tudo ao redor dorme, porque é no esvaziamento do mundo que a plenitude do céu encontra espaço. Outros grandes nomes da fé seguiram esse mesmo padrão. Moisés subia ao monte enquanto o povo ainda repousava. Jacó teve sua luta com Deus durante a noite. Samuel ouviu a voz de Deus enquanto todos dormiam. Há algo de sagrado no escuro, algo que os olhos treinados pela fé começam a perceber com o tempo. E uma vez percebido, nunca mais se volta ao mesmo lugar espiritual. A madrugada passa a ser entendida não como um fardo, mas como um privilégio, uma convocação divina que não é feita com palavras, mas com sensações. Um chamado que só quem foi tocado consegue ouvir. Essa é a beleza do modelo bíblico. Ele não impõe, ele inspira, ele não obriga, ele atrai. E ao observarmos os passos dos que vieram antes de nós, somos convidados a fazer o mesmo, a sair do conforto da cama, a romper com o sono do corpo para despertar o espírito, a viver uma espiritualidade que não depende das circunstâncias,
mas da decisão de buscar a Deus quando ninguém mais está buscando. Porque quem aprende a encontrar Deus na madrugada, aprende a encontrá-lo em qualquer lugar. Há momentos em que as palavras cessam, em que a boca se cala não por fraqueza, mas por reverência. E é nesse silêncio que a fé começa a falar mais alto do que qualquer oração audível. A fé que se ergue no meio da madrugada não é sempre barulhenta. Às vezes ela é apenas uma respiração, um olhar voltado para cima, uma presença sentida no escuro. Quando os lábios não sabem mais o que dizer, é o coração que fala. E é nesse tipo de oração, silenciosa, crua, honesta, que a fé se mostra mais viva, porque ali não há performance, não há discurso, só há confiança. A oração silenciosa é como o vento, invisível, mas sentida. E quem ora assim, ora com a alma, ora com as mãos vazias, mas com o coração cheio de expectativa. A fé, nesse momento, não é um grito, é uma semente. Uma semente plantada no solo do invisível que, mesmo sem ver, acredita no fruto. É como o agricultor que lança suas sementes antes do amanhecer, confiando que a terra fará seu trabalho, mesmo que os olhos não vejam nada por semanas. Assim é a fé durante a oração. Ela não precisa ver para saber que Deus está ouvindo, ela apenas crê. E por crer permanece. Essa é a essência da oração que se faz sem som, a certeza de que Deus escuta aquilo que nem nós conseguimos nomear. A fé se torna ponte entre o céu e a terra. Uma ponte construída não com tijolos, mas com entrega. Cada pensamento rendido, cada lágrima não contida, cada silêncio ofertado, tudo isso se transforma em linguagem. Uma linguagem que o céu entende perfeitamente. E mesmo que a mente duvide, mesmo que o coração vacile, a fé sustenta. Porque ela sabe que o que move Deus não é a eloquência da oração, mas a sinceridade com que ela é feita. A fé também ouve no silêncio. Ela não apenas fala, ela escuta. Escuta o que Deus diz entre as pausas, escuta a presença no vazio, escuta a esperança, onde o mundo só vê ausência. É nesse espaço íntimo que as respostas chegam, não como voz audível, mas como paz que invade, como certeza que repousa, como entendimento que, mesmo sem lógica, traz alívio. Filipenses 4:7 descreve isso como a paz de Deus que excede todo entendimento. É essa paz que a oração silenciosa cultiva. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de conexão. O silêncio da madrugada se torna então santuário, lugar onde a alma repousa mesmo antes do corpo, onde as dores são entregues e a esperança é renovada, onde não há espetáculo, apenas verdade. E nessa verdade a fé floresce, não porque tudo esteja resolvido, mas porque tudo foi colocado nas mãos de quem tudo pode. A fé, nessa hora, não precisa de explicações, ela só precisa de entrega. E é nessa entrega silenciosa que a alma encontra o descanso que o mundo não pode dar. O corpo fala. Ele carrega o peso dos dias, das pressões, das dores não ditas. E quando a noite se cala e o mundo adormece, o corpo, por vezes, ainda grita em silêncio. As costas enrijecidas de tanto segurar o mundo. O peito apertado por emoções represadas. A mente, que insiste em girar sem cessar como se o amanhã dependesse disso. Mas há um momento em que tudo isso pode encontrar alívio. Quando a oração entra, não como um ritual obrigatório, mas como um bálsamo derramado sobre feridas invisíveis. Nesse instante, a oração se torna travesseiro. A alma repousa. O corpo desacelera. O espírito, que tanto lutou durante o dia, finalmente encontra abrigo. A madrugada silenciosa e serena torna-se aliada do descanso. É quando o som da voz que ora se confunde com o som da própria respiração, e a oração deixa de ser apenas palavras para se transformar em ritmo. Um ritmo que embala a mente inquieta, que acalma os batimentos acelerados, que limpa os resíduos emocionais acumulados nas últimas horas. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E quando essa verdade é dita, repetida, sentida, algo dentro se solta. Os ombros caem. A respiração se aprofunda.
O corpo recebe, enfim, a permissão de descansar. Não se trata de sono apenas, trata-se de descanso profundo, daquele que vem quando se sabe que não é preciso controlar tudo, que há alguém que vela por nós, mesmo enquanto dormimos. Salmo 4.008 sussurra isso com ternura. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A oração da madrugada é esse lugar, o espaço sagrado onde os pesos se tornam leves, não porque desapareceram, mas porque foram entregues. Entregar é descansar, e descansar é confiar. E confiar quando tudo grita o contrário é um ato de coragem. Nesse repouso espiritual, o corpo se cura. A ciência pode chamar de regulação do sistema nervoso. A fé chama de renovo. Ambos reconhecem. A quietude tem poder. E quando essa quietude é conduzida pela oração, ela se aprofunda. O cansaço que parecia insuportável começa a se dissolver. O cansaço de lutar contra si mesmo, de fingir força quando tudo dentro queria chorar, de manter máscaras quando a alma só queria ser vista. A oração permite isso, permite ser fraco, permite ser humano, permite descansar. E quando o descanso vem, ele não é apenas físico, ele é emocional, ele é espiritual. Ele é aquele tipo de descanso que não depende de travesseiro macio ou de silêncio externo. É o descanso que brota de dentro, porque alguém escolheu parar, escolheu se voltar a Deus, escolheu respirar fundo e dizer: cuida de mim. E nessa entrega simples, o milagre acontece. O corpo recupera forças, a alma reencontra sua casa, e o novo dia já começa a ser gestado ali, no útero da madrugada. Um dia que nasce mais leve, mais claro, mais inteiro, porque alguém orou, e ao orar, descansou. Há momentos em que tudo parece parado por fora, mas por dentro, algo começa a se mover. É sutil, não se vê no espelho, não aparece nos exames, mas é real. É como se uma nova terra estivesse sendo preparada no interior. E a oração da madrugada, feita em silêncio, lágrimas, ou mesmo num sussurro quase apagado, age como semente. Cada palavra dita com fé é um gesto de plantio. Cada pausa entre uma frase e outra é um intervalo onde o Espírito trabalha. E é nesse terreno invisível que a verdadeira renovação começa. Não com barulho, não com alarde, mas com delicadeza, como uma aurora que rasga o céu escuro pouco a pouco. O coração que antes estava cansado, ferido, talvez endurecido por tantas quedas, começa a amolecer, começa a respirar de novo. Jeremias 30:17 ecoa nesse processo com promessas que abraçam: eu o restaurarei e curarei suas feridas. E quando essa promessa é trazida à memória na solidão da madrugada, ela ganha vida. Não é só uma frase bonita num livro sagrado. É um bálsamo, é um recomeço. É como se o próprio Deus dissesse: ainda dá tempo, eu ainda estou aqui. E esse ainda é tudo o que a alma precisa para não desistir de si mesma. A renovação interior não exige força, exige entrega, porque não se trata de mudar por fora. Trata-se de permitir que a presença de Deus invada o mais íntimo, que entre naqueles cômodos trancados da alma, onde se escondeu a dor, a vergonha, o medo. A oração abre portas. Expõe as feridas à luz, não para condenar, mas para curar. E nesse processo, lágrimas podem escorrer, emoções adormecidas podem vir à tona. Mas tudo isso faz parte. É o desaguar necessário antes que a terra seca possa florescer de novo. A oração não exige perfeição, ela só pede verdade. É na madrugada, quando ninguém vê, que o milagre silencioso da renovação acontece. O espírito que estava curvado começa a se endireitar. O pensamento que se alimentava de culpa começa a dar lugar à compaixão. A visão que era turva se aclara, porque o que estava opaco por dentro começa a ser limpo. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez. E quando a alma começa a se reencontrar com o seu Criador, ela descobre que não precisa mais vestir máscaras, que não precisa mais fingir que está tudo bem, que pode enfim respirar como quem volta para casa depois de anos longe. A oração da madrugada é como a brisa que sopra antes do nascer do sol.
Ela não traz respostas prontas, mas entrega direção. Ela não apaga as cicatrizes, mas mostra que elas fazem parte de um caminho que não foi em vão. A renovação não é sobre esquecer o que doeu. É sobre lembrar que, mesmo com dor, ainda há vida pulsando. E é essa vida, agora alimentada por Deus, que começa a transbordar. Começa a se espalhar nos gestos, nas palavras, nas escolhas, porque quem ora de verdade não sai igual. Sai diferente, sai mais leve, sai mais inteiro. Nem tudo muda da noite para o dia. Algumas dores são profundas demais para serem arrancadas com um único gesto. Algumas feridas, embora cicatrizadas por fora, ainda gritam por dentro. E é por isso que a oração precisa ser constante, precisa ser hábito, necessidade, sopro de vida. Porque a alma não se transforma com um único mergulho. Ela precisa da repetição, precisa da entrega contínua. É como um vaso rachado sendo moldado, restaurado, dia após dia, pelas mãos do oleiro. A transformação não é espetáculo, é processo, e a madrugada é o seu palco sagrado. Na persistência da oração, os pensamentos começam a mudar de forma. Aquilo que antes provocava desespero, agora gera entrega. Aquilo que antes causava revolta, agora abre espaço para o perdão. E aos poucos, quase sem perceber, o coração aprende a amar de novo. Aprende a confiar. Aprende a olhar a vida com olhos mais suaves, menos duros. Porque quem ora se refaz por dentro. Quem ora aprende a ver com os olhos de Deus. E essa visão transforma tudo. As decisões, os relacionamentos, os caminhos. Nada permanece igual quando a oração é diária. Nada permanece igual quando a alma se dispõe a ser renovada de verdade. Romanos 12:2 ressoa nesse processo com uma força serena. Transformem-se pela renovação da mente. E essa renovação não é um acontecimento grandioso e imediato. É silenciosa, é paciente. É como uma gota d'água que dia após dia escava a rocha. Como a luz do sol que pouco a pouco dissipa a neblina. A mente que ora começa a pensar diferente, começa a reagir diferente, começa a escolher com mais consciência, mais compaixão, mais sabedoria. E essa nova mente constrói uma nova vida. Um novo jeito de estar no mundo. Um novo jeito de respirar, de amar, de existir. O que antes era apenas repetição religiosa, agora se torna comunhão viva. Já não se trata de palavras decoradas, mas de encontros. Encontros com Deus. Encontros consigo mesmo. A oração constante é como a batida do coração. Discreta, contínua, essencial. Ela não precisa ser ruidosa. Ela só precisa ser fiel. E nessa fidelidade, algo muda. A tristeza não domina mais. A raiva já não decide mais. O medo já não dita mais os passos. Porque a alma em comunhão com Deus encontra firmeza, encontra direção e encontra coragem para continuar, mesmo quando tudo lá fora parece confuso. A transformação espiritual não é uma promessa vazia. É um caminho real, acessível, disponível a cada amanhecer. Mas ela exige presença, exige desejo, exige uma alma disposta a ser moldada, porque Deus não impõe transformação. Ele convida, ele propõe. E é na oração da madrugada que esse convite se torna mais audível, mais íntimo, mais urgente. A cada encontro, um pedaço do velho vai embora. E um novo ser começa a nascer. Um ser mais consciente, mais amoroso, mais conectado com sua origem e seu propósito. Porque quem ora de verdade transforma-se por inteiro. Não pela força, mas pelo amor. Há uma hora da noite em que o silêncio parece tocar o invisível. Uma hora em que o corpo já não resiste, a mente se aquieta e o espírito sussurra verdades que durante o dia ficaram abafadas pelo barulho da vida. É nesse momento que muitas almas se rendem, não porque desistiram, mas porque entenderam que lutar sozinhas só prolonga a dor. Rendimento não é fraqueza, é lucidez. É reconhecer que não somos deuses, que erramos, que acumulamos pesos desnecessários e que precisamos, com humildade, voltar para o colo de quem sempre esteve esperando. Deus. O arrependimento sincero nasce do olhar que finalmente enxerga suas próprias sombras sem medo.
Não para se condenar, mas para se curar. É quando o coração diz: eu fui longe demais, mas quero voltar. E Deus, em sua infinita misericórdia, não exige explicações. Ele só quer a verdade. Uma verdade crua, despida de máscaras, carregada de saudade. Porque todo pecado é, no fundo, uma tentativa falha de preencher o vazio da ausência dele. E quando essa ausência finalmente dói, o arrependimento se torna ponte. Ponte que atravessa o abismo entre culpa e graça, entre ruína e restauração. Na madrugada, o choro é mais puro. Não precisa ser visto, não precisa ser compreendido, só precisa ser entregue. As lágrimas que caem nesse momento não são de fraqueza, são de cura. São a água que lava os olhos da alma para que ela possa ver de novo. E quando a alma se vê diante de Deus, despida, cansada, frágil, ela é envolvida por um abraço invisível que não julga, não acusa, não castiga, apenas acolhe. E nesse acolhimento, a reconciliação acontece, não como um rito formal, mas como um reencontro amoroso entre o Criador e sua criatura, que finalmente decide parar de fugir. Confessar é mais que listar erros. É desatar nós, é soltar pesos, é declarar: eu me perdi, mas quero ser encontrado. E Deus, que sonda corações, não precisa de muitas palavras. Ele entende o que o espírito geme em silêncio. Ele entende o que o olhar não consegue esconder. Ele entende o que a boca não sabe como dizer. E nesse entendimento, ele estende a mão. Não para apontar o erro, mas para levantar o filho, para limpar a filha, para restaurar o que o mundo tentou destruir. E tudo isso começa com uma decisão. A decisão de se render, a decisão de confiar, a decisão de recomeçar. Porque todo recomeço verdadeiro nasce do arrependimento. Não de um arrependimento cheio de culpa e medo, mas de um arrependimento que reconhece o amor maior. Um arrependimento que abre espaço para a graça, que remove o entulho emocional, que abre as janelas da alma para que a luz volte a entrar. É nessa madrugada sagrada, entre a queda e a redenção, que o espírito reencontra seu lar. E quem se reconcilia com Deus não volta a ser o mesmo, volta a ser inteiro, volta a ser verdadeiro, volta a ser amado. Existe um momento em que a alma, mesmo sem entender tudo, sente que há algo maior chamando por ela. Esse chamado não vem com gritos nem placas luminosas. Ele vem sutilmente, como uma brisa que sopra dentro do peito. É o chamado para viver o que se nasceu para viver, para sair do ciclo de repetição da sobrevivência automática e entrar na rota do propósito. E não há hora mais sagrada para ouvir esse chamado do que na madrugada. Quando o mundo dorme, Deus fala. Fala na linguagem do silêncio. Fala nos intervalos entre os pensamentos. Fala nas dores que insistimos em calar. Orar de madrugada é mais do que buscar respostas. É se alinhar. É sair do plano da urgência e acessar o plano do eterno. É quando deixamos de pedir coisas e começamos a pedir direção. E direção não é sempre um sim imediato. Às vezes é uma mudança de rota, um desconforto, um incômodo que nos tira do lugar, porque o propósito nunca foi conforto. Sempre foi missão. E missão exige entrega, exige escuta, exige disposição para ser moldado. É na madrugada que o barro se entrega ao oleiro, que o coração se entrega ao Criador. O propósito divino não é algo que se encontra fora, é algo que se desperta dentro. Ele já foi plantado em nós antes mesmo de nascermos, mas a vida, com suas vozes altas e promessas vazias, nos faz esquecer. Por isso a oração silenciosa se torna um ato de escavação, um mergulho, uma busca. E nessa busca, Deus vai revelando aos poucos. Vai mostrando que as dores não foram em vão, que os vazios tinham um porquê, que as demoras fizeram parte do treinamento. Porque o propósito não é apenas algo que fazemos, é alguém que nos tornamos. A madrugada é um portal. Um momento em que o véu entre o céu e a terra parece mais fino. E quem ora nesse momento, com sinceridade, sem pressa, com sede, começa a perceber sinais. Não sinais externos, mas internos. A sensibilidade aumenta, a intuição se afina, as peças começam a se encaixar.
E o coração, que antes andava perdido, começa a andar com direção. Não porque sabe de tudo, mas porque confia que Deus está guiando. Confia que cada passo está sendo acompanhado. Confia que mesmo os caminhos escuros são parte da jornada. Quando nos encontramos com nosso propósito, tudo ganha novo significado. O que era peso se transforma em missão. O que era dor se transforma em compaixão. O que era espera se transforma em preparação. E a alma que antes vagava sem rumo passa a caminhar com firmeza, porque agora ela sabe: há um motivo para estar aqui, há uma razão para continuar, há um chamado que vale a pena atender. E esse chamado começa na oração, na madrugada, no lugar onde o céu toca o coração humano e sussurra: você foi criado para algo maior. Tudo começa com um desejo, mas é a decisão que transforma o desejo em caminho. A madrugada, com seu silêncio sagrado, já te envolveu. A oração, com suas palavras ou sem elas, já tocou regiões profundas da tua alma. Agora, tudo repousa sobre um ponto: a escolha. A escolha de continuar vivendo pela inércia ou de viver por intenção. A escolha de adiar ou de se entregar. A escolha de manter o que te prende ou de romper com o que não serve mais. Transformação não é algo que acontece fora. Ela começa no centro, no íntimo, e brota como semente quando se diz: sim, estou pronto. É uma decisão silenciosa. Ninguém ouve, ninguém vê. Mas ela muda tudo. A maneira como você acorda, como você fala, como você trata quem te fere, como você enfrenta os dias maus. Não é mágica, é consciência. A madrugada te ensinou que mesmo quando tudo parece quieto, há um Deus que age, que escuta, que prepara. Agora esse mesmo Deus espera algo teu. Espera teu sim. Um sim sincero, imperfeito, mas verdadeiro. Um sim que não precisa entender tudo, mas está disposto a caminhar. Esse sim não te isenta da dor, mas te conecta à presença que sustenta. Esse sim não te poupa de desafios, mas te arma com força interior. Esse sim não muda o mundo lá fora, mas muda teu mundo interior. E quando teu mundo interior muda, tudo ao redor começa a se reorganizar. É assim que começa a transformação, com uma decisão simples, uma intenção firme, uma entrega real. A decisão de viver com Deus como centro, como guia, como destino. Não mais um plano B, mas o plano essencial. Neste momento, deixe que a oração continue mesmo sem palavras. Sinta, permita, respire fundo e deixe que a presença de Deus te envolva como um manto de paz. As horas da madrugada não foram em vão. Elas tocaram camadas que nem você sabia que existiam. Agradeça, recolha-se, confie. E se puder, declare em silêncio: estou pronto para ser transformado. Porque essa simples frase, dita com o coração, ecoa no céu como um grito de fé. E o céu responde, sempre responde, mesmo que em silêncio, mesmo que em gestos pequenos, porque quem decide buscar a Deus antes que o dia comece, já começou o dia vitorioso. Se você chegou até aqui, que essa oração siga contigo durante toda a manhã e que o eco dessa entrega se manifeste em cada detalhe do seu dia. Que o invisível trabalhe a teu favor e que, acima de tudo, você se lembre: a madrugada foi só o começo. A transformação é contínua e você não está só. Nunca esteve, nunca estará. Amém.